Jackie fica surpresa. E o punho da garota se ilumina com algum tipo de energia. Após o qual a notificação mostra que ele quer. Personagem transferiu 15 moedas para ele. Toda a equipe está olhando para ele e ganhou. Ela tirou a mão do cara. Dekia só queria perguntar por quê. E a garota respondeu que ela tinha vergonha de levar tudo para si mesma, e ela também deu para os outros. Ela diz que no final, a maioria das moedas desses caras foi para ela, ao qual o cara silenciosamente a ouve. Em ligeira surpresa, ele neutralmente diz a ela que se ele fosse ela, ele não compartilharia, ao qual ela diz que é bom que ela não seja ele. De repente o cara disse que estava ferido. Os avisos dizem que a constelação Juiz da tribo do inferno se alegra. Amizade fora da batalha. E a constelação Black Dragon do abismo sorri descontroladamente. Jackie olha as notificações e pensa consigo mesmo que pare de sorrir, porque quem recebeu mais moedas é ele. E esta manhã além transferiu uma porcentagem do fluxo de ontem. E o número de doações tornou-se enorme. O cara estende a mão para Takabi e diz a ele para dar a ele, ao qual ele acena, dizendo que parece que ele não pode sair disso. A notificação novamente dissolve o equilíbrio do cara. 23.050 moedas. O cara diz que algumas das moedas foram gastas em melhorando as características. E numerosas notificações dizem que 12 moedas foram gastas em stamina, 16 moedas em força, 400 moedas em agilidade, 12 moedas em magia continuando. O cara pensa que no final eram 44 moedas. E ele ainda teve que fortalecer sua magia para usar a aura da estrela mais pura. Enquanto ele caminha com o sapato pela parede transparente, ele acha que precisa aumentar a popularidade do canal de Beion para que mais constelações se inscrevam nele. E seus ganhos vão aumentar. E o seguinte cenário é perfeito para isso. De repente, uma notificação apareceu diante dos olhos de todos os participantes, com a inscrição que receberam. O segundo cenário principal. Encontro inesperado, dificuldade P. Você precisa passar pelo túnel e conhecer os sobreviventes do primeiro abrigo. Sem limite de tempo, recompensa 500 moedas. Penalidade desconhecida. Olha para o aviso e pergunta surpreso o que o primeiro esconderijo significa. E o Okai pensa que o próximo local é Shenmuro. Estação mostrando um mapa do metrô, com um aviso de que seu próximo esconderijo é Shenmuro. De repente, a faca bate no chão com toda a sua força, fazendo com que as pedras se quebrem. Amanhecer cansado, apoiou-se na espada enquanto estava sentada em sua boca e falou sobre por que havia tantos monstros neste lugar. E ela pensou que, se eles só precisassem passar por 3 estações, então seria fácil com o sinal. Camaradas com armas prontas ao fundo. Lembrando o momento de sua batalha acabou de passar. Deijo pensa que, como esperado, um bando de ratos da terra foi localizado no túnel. E eles lutaram contra eles todo o caminho. Então eles estavam terrivelmente cansados. O cara olha para o lado.
limpando gotas de suor de seu queixo. Ele convida todos para descansar. Andando pela estação de metrô, a equipe está discutindo algo. O Akia diz que parece que as pessoas deixaram este lugar com pressa. E talvez eles tenham deixado para trás algo útil. Ao qual o filho respondeu a ele, dizendo que sabiam quase que alcançaram Shenuro. Talvez eles descansem lá. O cara diz que na condição deles, eles podem não alcançá-la, causando alta e cantada, e você dizendo, deve ficar em um estupor de medo. Diak acha que o eixo eles acabaram de cruzar estava transbordando de cadáveres, de pessoas, relembrando os momentos da estação Yakuza. O cara lembra que de suas feridas, pode-se dizer que nem todos morreram lutando contra os cães-ratos, embora o personagem principal, Juyuki, pode ter tentado fazê-lo. O cara diz a si mesmo que eles percebem tudo. Que agora eles deveriam se preocupar não apenas com monstros. Hansen diz ao cara que ele vai procurar algo que vale a pena entre as coisas abandonadas. Diak agradece pensando consigo mesmo sobre como é útil ter um ex-soldado. No grupo que você cantou vira para um e diz que eles farão outra coisa. Então as meninas se viraram e estavam prestes a sair. Mas o cara estava observando-os de perto. Todos ficaram em silêncio, um olhar para o cara. E pergunta se ele quer ir com eles. Ao qual o cara diz que vai deixá-los em paz. Hyun Seong diz que se eles tiverem tempo livre, então ele também iria ao banheiro. O menino concorda dizendo que ele também quer. Banheiro no metrô para todos. E Seneran todos olham cautelosamente para sua equipe. Pergunta-se onde Diak está. Para o qual Insun desenha a palavra bem, segurando a cabeça com a mão, enquanto estava ao lado do menino, olhando para a placa que leva lá em cima. O homem diz que Diakia disse que queria subir. Ao qual as meninas exclamaram em choque. Contra o fundo de uma rua, com um sinal com o número 6. A garota grita que espero que ele não tenha esquecido que há uma névoa venenosa acima. As botas aqui os correm pela pista. E ele acha que sugeriu que todos fizessem uma pausa. O cara estufa as bochechas e corre rapidamente para a frente. A notificação mostra que a névoa venenosa o está envenenando. E ele acha que sugeriu isso. Não só porque eles estavam cansados, olhando para a frente ao longo do beco. Ele pensa que, tanto quanto ele se lembra, que este lugar é certo, da sexta saída da estação da Universidade de Dongduk. Vendo algo familiar. Seus olhos se arregalaram olhando para alguma figura. Ele diz a si mesmo que encontrou. Uma estátua de um monge com um bastão foi dada a eles. O cara fica na frente do monumento e pensa que este é um monumento ao grande macaco. João olhando para o pedestal do monumento, com veneno voando no nevoeiro. A garota pergunta sobre o que Doc já esqueceu no nevoeiro. E lentamente responde ela, começando com a palavra bem. Dioukia se aproxima do monumento. O aviso afirma que a constelação, vestido com trapos, expressa interesse nas ações de Dioukia. O cara diz às meninas que
Ele disse que precisa orar. Eles estão perdidos estufando suas bochechas. Diáquio apertou as mãos em oração. Os avisos diziam que a constelação vestida de trapos estava feliz com suas ações. E ele foi patrocinado na quantidade de 100 moedas. O cara olha para a frente neutramente. Tiki vê Aki orando em suas câmeras e pergunta: o que esse cara está fazendo lá? De repente as pedras foram jogadas de lado. Deokyu quer esfaquear a estátua com a espada. Parakabe pergunta com horror o que está acontecendo e pergunta o que ele está fazendo. Doc passa sua lâmina sobre a cabeça da estátua. O cara bate na estátua com sua espada. Com todas as suas forças, Sakibai pergunta ao Akinho se ele é completamente louco. O aviso afirma que a constelação vestida de trapos fica maravilhada com as ações de Dioukia contra o pano de fundo de algum edifício, com inserções panorâmicas de janelas no teto. Paracombé gritando pergunta ao cara se ele é completamente louco. E se ele sabe o que fez agora? A criatura enfurecida perguntou ao cara, comendo com uma fogueira na frente dele: que tipo de ignorância é essa? Lembrando o momento em que a estátua se desfez nas mãos de Diáquia. Diáquia diz que eles não vão simplesmente deixar para lá. E ele diz que o cara massacrou a constelação. Iron Dokibai pergunta quem estará com este canal. Ao qual Dokia responde que ele se tornou barulhento e está comendo frango em silêncio. O cara pensa que cada ídolo mantém um pedaço de sua constelação. E se você remover o selo, você pode obter uma habilidade de poder ou item que pertence a ele. Quando aquele sentado no telefone carregando o parque continua a pensar que, para ver um mural da cidade, eles precisam da habilidade do medo dos 4 mares. Mas o procedimento usual para remover a vedação é muito longo. Então ele usou um método mais fácil, que ele leu em Métodos de Sobrevivência. A criatura pergunta o que lhe fará se esta bola general decide fazer barulho. O cara responde que isso é tão desrespeitoso com o herói nacional. O monstro responde que o cara não tem o direito de dizer nada para ele. Agora o cara vai por uso e saída. Os avisos dizem que a constelação vestida de trapos está zangado com a atrocidade do Akai. E o prisioneiro da constelação do Guani. E Rupa está gostando da situação. Diáquia veio até os caras. Um pergunta como foi seu ritual e em que templo ele estava. Dirigindo-se ao grupo, o cara diz que tem algo para eles, apontando para 332 a 331. Dizendo à equipe, uma está vestida com trapos e olha para si mesma. Perguntando a Diáquia que ele diz que este é algum tipo de item terrivelmente legal. O aviso diz que estes são os trapos de um monge dos 4 mares, de classificação B, e aumentam a força de vontade e o senso de justiça. O cara pergunta à garota o que ela sabe sobre o monge dos 4 mares, ao qual ela pergunta quem ele é. O aviso diz que a constelação vestido de trapos fica chocado com as palavras de Wen. Cantou tudo e estende a mão com pulseiras, dizendo que ela o conhece. E lê sobre ele quando ela estava se preparando para o exame de história.
A notificação mostra que, em sua mão está o rosário de um monge dos 4 mares. Do posto B eles aumentam a velocidade da restauração de poderes mágicos. Andando pelo túnel do metrô, Sangha diz que este é um monge budista. Da era Jiangxian, ele lutou contra os japoneses, invasores durante a Guerra Indin, e foi capaz de proteger a Península Coreana. Na Batalha do número 1 e Wokwang, o cara pensa consigo mesmo que ela ainda é impecável. Mesmo neste mundo, o aviso diz que a constelação vestida de trapos é tocado pelo conhecimento de Sona sobre ele. A equipe caminha para frente ao longo dos trilhos, ouvindo de Akia como ele diz que seja como for. Esses itens contêm o poder do grande monge. Sangha pergunta se ele está falando sério. Para qual, olhando para o status de notificação de item, confirma, dizendo que é verdade. Dakia sorrindo alegremente diz que esperando por um milagre. Ele pegou as mãos em oração no monumento do monge. E essas coisas caíram do céu. O aviso diz que várias constelações estão encantados com a falta de vergonha do cara. O cara olhou para baixo dizendo aos outros que ele acreditava que os monges os enviaram para eles para proteger a Coreia e, assim como ele protegeu a península, durante a Guerra em Jin, eles devem salvar seu país. Pensando consigo mesmo, ele espera que outros caiam nessa. O cara continua a dizer que o monge os abençoou enviando esses itens, para o qual Oi filho, e dizendo, todos foram imbuídos do discurso e da notificação. Falando sobre informa que seu peito dói pela eloquência de Diáquia. Você cantou ou apertou as mãos. E diz que depois de tudo o que aconteceu com eles, ela está pronta para acreditar, porque o grande monge poderia tornar-se uma das constelações. O Yisora também segura a mão no peito, ao lado da garota apoiando o grande monge, para a qual Yuakia olha para frente cansadamente. Doki por pergunta ao Akia se ele está feliz. Notificações dizem que a constelação, vestido com trapos, revela seu terno nele. E o general careca da constelação perdoa o pecado do cara. O cara pensa que a força e as habilidades das constelações estão diretamente relacionados à sua fama. E é claro que não funcionou muito bem. Mas que constelação não gostaria de ser elogiada? A garota Von se levanta e examina os trapos do monge. E falando em voz alta, pergunta a eles novamente e diz que você precisa se lembrar. O aviso diz que o Constellation Ball General está assistindo o que está acontecendo com interesse. E ele foi patrocinado na quantidade de 100 moedas, brilhando uma lanterna à frente. Diak avisa a todos para se prepararem. E eles chegarão em breve em Shinmira. A garota diz obrigado a um certo contato de Jianlian, porque ele os ajudou a chegar lá sem confrontos com os cachorros-ratos. O cara disse severamente que era muito cedo para relaxar. Ele pensou que havia 1 quilômetro esquerda para a estação. E algo deve aparecer em breve. A notificação afirma que um novo script adicional foi recebido no fundo da equipe, cada um dos quais recebeu uma notificação. Diáquia começa a gritar para que todos recuem.
O aviso diz sobre o cenário adicional da prisão ilusória. A categoria de dificuldade adicional de DAF. Eles precisam escapar da prisão ilusória dentro do tempo previsto, que é de apenas 1 hora. Como recompensa, eles receberão 300 moedas. De repente, toda a sua equipe começa a perguntar: o que é essa prisão ilusória? Parado na frente do vento se aproximando deles. O vento sopra em direção a com a espada alta e sol. Sangue e Diáquia fazendo com que eles se surpreendam. O vento é tão forte que tira muitas pessoas de seu equilíbrio normal. Os caras tentam cobrir o rosto com as mãos ou outros objetos, um deles grita aqui. Parece que ele vai vomitar. De repente, no silêncio, uma mulher com lábios rachados e hematomas chama: Doc, o cara abre o olho, ainda segurando a mão no rosto. Há alguma magia pairando ao redor do cara surpreso, que tirou a mão de seu rosto. Aquela mulher está toda chamando ele pelo nome, dizendo que ela se sente de alguma forma estranha, perguntando novamente se Dekuya Sasai está aqui. De repente, a mão escura de alguém estende a mão para o rosto do cara. Vemos uma mulher chamando como uma sereia, tocando o rosto surpreso do cara e ordenando-lhe que ele não visse nada. O Akio percebeu o que estava acontecendo e pensou consigo mesmo com um sorriso estranho. Só que não era isso que ele estava pensando. De repente, uma notificação aparece, informando-o de que a única quarta parede habilidade foi ativada. A equipe do cara está atrás dele, observando enquanto ele se exalta de várias energias, relâmpago de azul e vermelho. O aviso diz que o efeito da prisão ilusória não o afeta. O cara fala na cabeça sobre uma prisão ilusória, dizendo que este lugar usa as memórias mais difíceis de uma pessoa para deixá-lo louco. Dióquio fica de cabeça baixa, envolto em energia vermelha, pensando consigo mesmo que até Eugen Hayek teve mais dificuldade em passar. E este é um dos cenários mais perigosos. Para estressores, o cara grita para sua equipe que todos eles precisam se acalmar, enquanto eles se separavam um do outro, vendo alucinações da habilidade. O aviso diz que a constelação escondeu Dema. Admira a força do Akia. E ele foi patrocinado pela quantidade de 100 moedas. Uma constelação cheia de curiosidade, arrependimentos, que não era capaz de espionar as memórias do cara. O olhar do Akai foi na outra direção. Toda a equipe entra em um frenesi completo. E Ensan está coberto de suor e com medo no rosto. Grita seu nome dirigindo-se ao comandante em sua cabeça, dizendo que ele não ouviu acena sua espada xingando alguém. Gilialg se colocou atrás de sua cabeça, pedindo desculpas à sua mãe imaginária, dizendo que ele é o culpado. Dióquio acha que ele já está atrasado. Cantou tudo com um rosário ardente na mão. Segurando uma espada, se dirige ao cara. Diáquio olha para a garota surpresa, enquanto ela olha para ele, liberando uma luz brilhante de sua mão. Do rosário, o cara ataca a garota,
chamando o nome dela, e pensa consigo mesmo que o rosário do monge dos quatro mares parece tê-la protegido. Jack, abrindo os braços na frente de Sana, pede a ela para cobri-lo, dizendo que ele agora vai destruir esta prisão. Mas a garota assentiu bruscamente, tentando ter certeza de que o pé do cara vai para o outro lado. Ele acha que a razão pela qual ele destruiu o macaco monumento de Yoin é a habilidade, permitindo que alguém passe por uma prisão ilusória. Os sócios assumiram posições. Sano se levanta das costas do cara segurando uma espada. E o cara manda ele começar. Jack suspirou, o sangue ficou atrás dele. De repente, os olhos do cara adquiriram bruscamente um tom azul claro, enchendo de energia. A notificação disse que seu único habilidade única de destruir o mal foi ativada. O seguinte aviso diz que a habilidade única de destruição do mal destrói a prisão ilusória. A energia azul que emana de Dekan se dissolve. A energia vermelha que atacou seus companheiros. A energia vermelha desaparece sobre as mãos do ex-soldado. E ele consegue dizer as últimas palavras sobre seu juramento. O Yi filho fica de cabeça para baixo, em uma posição incompreensível, com as mãos atrás das costas. Ele diz bobagem, que eles são o exército da República da Coreia, leal ao nosso país e seus cidadãos. Em choque, Papai Noel chama por ele. A menina olha para o menino que está enrolado em uma bola, segurando a cabeça nas mãos, ligando para a mãe dizendo: todos olham para todos, gritando para que todos se recomponham. Ponto em que um lentamente se levanta. A garota abrindo bem as pernas e segurando uma espada em suas mãos. Olha para a equipe voltando a si. Jioque olhou para o lado, quando de repente ele viu algo. Segura sua espada bem na frente do rosto do cara. Está dizendo que todos olham para eles em choque. O cara olha para a lâmina desconfiando dela. Uma garota com olhos vermelhos, em lágrimas e com energia vermelha brilhando deles. Ameaça que ela vai acabar com todos eles. Ao qual o cara percebeu em sua cabeça que seus olhos ficaram vermelhos, e isso é um sinal de um matador de demônios. O cara rapidamente deu a volta. A garota do outro lado, enquanto ela estava um pouco perdida, pensando que ele tinha medo de tal resultado. Então ele deu a ela os trapos do monge dos quatro mares. Mas parece que isso não funcionou para ela. Ele imediatamente bateu nela com a mão no pescoço. O cara pegou a garota caindo de joelhos, também segurando sua espada em sua outra mão. Ele ordenou Sana, que se aproximou deles para cuidar de jovens. Ele ganhou. A notificação informa que a condição de passagem. O cenário adicional foi cumprido. E Jack recebe 300 moedas. O cara se afasta das meninas, dizendo a Sana para não relaxar, segurando a espada da garota desmaiada, naquele momento e tirando o seu próprio. Aglomerados de energia se reúnem do chão, se transformando em algum tipo de criatura. Jack a espera, segurando com confiança uma espada na frente dele, olhando para um bando de fantasmas em vestes rasgadas aparecendo. O cara avisa que isso não é o fim. Hyun-sang dorme em agonia, tendo sonhos desagradáveis e suando.
De repente o soldado arregalou os olhos e começou a gritar seu nome, tentando dizer algo mais. De repente Ian se levanta, tentando voltar a si e segurando a cabeça. Pergunta a todos o que aconteceu, ao qual Zenon grita alegremente seu nome, perguntando se ele finalmente caiu em si. Ao lado de seus outros companheiros de equipe, a menina e o soldado estão se comunicando. Ian pergunta a ela quanto tempo ele estava desmaiado e em que parada eles estavam, mas de repente Jack estende a mão para uma pedra multicolorida. E o aviso diz que este é um espectro espiritual. Pedra é uma pedra rara, que pode ser obtido do espectro do corpo. O cara fala para a equipe dele que tinha monstros aqui, que criou uma prisão ilusória. Mas eles já os destruíram. Então está tudo bem, ao que o Senhor reagiu com calma. Mas Hyun-san gritou a palavra, que surpresa. Olhando para Jack, o soldado pergunta que os dois superaram a ilusão. Junto com você, Sango. Ao qual a garota responde que foi principalmente o cara que fez isso. O cara se aproxima dele segurando uma joia em uma mão, dizendo que eles se especializam em ataques mentais. Então a batalha acabou sendo mais fácil do que parece. O soldado agradece o cara, dizendo a ele que graças a ele, eles estão todos seguros e ele novamente deve a ele. O cara não responde nada. No fundo de sua conversa, Von e Geon estão dormindo. De repente o menino se levanta abruptamente segurando a cabeça, chamando a atenção de todos para si mesmo. Papai Noel pergunta se ele pode se levantar. Gil acaricia a cabeça e diz que dói. Jack olha para ele lembrando de algo. Um momento aparece na minha cabeça, quando o menino estava deitado em uma bola, segurando a cabeça, chamando sua mãe. Pedindo desculpas a ela, Jack toca suavemente a cabeça do menino, forçando-o a olhar para o cara. Parece-lhe que essa criança tem o maior trauma agora. O menino abruptamente se agarrou ao corpo do cara, abraçando o menino, abraçando Dakia. Cerrou os dentes de medo. Todo mundo se vira para desviar o olhar. Papai Noel diz que parece que eles estão quase lá. Jack e o San olham para o túnel, no final do qual há uma luz. O filho levou um nas costas. Senna verifica se ela está bem. E o cara fica com o menino, olhando para ele e pensando que agora seu grupo não está pronto para a batalha. E se eles deveriam ir lá? De repente alguém do túnel pergunta quem eles são. Toda a campanha se voltou para o som, contra o pano de fundo da luz no túnel. Um cara de capuz com uma arma fica diretamente na frente deles. De repente a garota apontou a espada na frente dela, declarando severamente que este era o lugar deles e eles estavam caçando aqui. Deki já olha em sua direção, pensando em quanto tempo ela está lá. Mas Sain fica chocado e diz: quem está relembrando momentos da escola? Como ela ficou no meio da aula, estrangulando uma garota e olhando ameaçadoramente para o lado com lágrimas, dizendo: eu a apresentei como a única sobrevivente da escola Tepan. Nijihai, de repente, a menina tirou o capuz, como se reconhecesse um deles,
e reduzindo sua hostilidade. Ji-hyun olha para os itens da equipe. Ou seja, a joia nas mãos de Jeokye e o idiota envolto em uma bandagem. Ela aponta para Jack e Gil-young de longe, perguntando se eles passaram pelos espectros. O cara pensa consigo mesmo que a conhece bem. Um retrato de uma garota aparece diante de seus olhos. Ela pergunta como eles passaram pelos espectros. E só o mestre sabe como derrotá-los. O cara explica que a conhece bem, porque ela é uma das personagens-chave nos caminhos da sobrevivência. Uma notificação vem com uma descrição completa dela, que diz que o nome dela é Lee Jae-hye. 17 anos. Constelação ou patrocinador é o deus do mar da guerra. E assim por diante, o antagonista lê o aviso com informações sobre a garota e observa seu patrocinador da constelação, Mar Deus da Guerra, dizendo que ele não é o mesmo que no romance. O novo aviso diz que a constelação General Careca é tocado por conhecer um velho amigo de batalha. Na constelação patrocinador Lee Jae-hye é alegre e cumprimenta o General Careca. Um retrato de Jae-hye, meio informando que ela é uma almirante capaz. O aluno da Tepper Girls High School. Segundo ano, B grau. O cara pensando nela. Diz a si mesmo que foi por causa dela que Eugene Hayek foi imediatamente para Shonuro. Ela é necessária uma companheira para as batalhas navais, que ocorrerá nos seguintes cenários. De repente, a garota se dirige ao grupo, ordenando que eles a sigam, e ela os levará para a estação. O olhar de Dakio ficou cansado. Os pés do personagem a seguiram. A empresa cautelosamente começou a seguir a garota, segurando sua espada em um ombro. De repente, uma notificação aparece sobre o cenário principal. Encontro inesperado, categoria principal, dificuldade. E eles precisam passar pelo túnel e conhecer o sobrevivente do primeiro abrigo. Não há limite de tempo e para completá-lo, eles receberão 500 moedas. A notificação informa que o cenário principal do inesperado encontro foi concluído e as recompensas estão sendo contadas. A história mostra a localização dos heróis, destacando a estação de Chinatown. No mapa do metro há um círculo pintado na parede, indicando uma estação de transição e o no 331. Os pés de pessoas em botas formais e outros calçados. Siga seu caminho, a equipe caminha ao longo do caminho, em distâncias variadas um do outro, com Alta e Seiyu em primeiro plano, com um atrás dele, um aviso informando que eles entraram em uma zona segura. Sana estranhamente percebeu que a atmosfera era alarmante. As notificações mostrar a atividade dos outros dois canais. Olhando para as notificações na frente dele, pensando o que é esperado. Há outros Doki, porém Shonuro e além. Terá que se esforçar mais para chegar à estação. Eles receberam notificações de que estavam na zona do terceiro cenário. Os heróis viram outras pessoas e um bêbado, cuja atenção eles imediatamente atraíram. Reunião com outro grupo de pessoas. O homem oposto aos heróis. E Jaioi a chama de samurai.
perguntando sobre o novo que ela trouxe. Yaki fica surpreso com tal endereço para a garota e pensa consigo mesmo como ele pode chamá-la de samurai. Assumindo que esse cara é muito, ele vai se arrepender de chamá-la assim, se ele descobrir quem é o patrocinador da constelação. Shayui, uma garota,